Nova Trento News. A TV que informa e não controla. Boa tarde, estamos iniciando agora em todas as plataformas do Nova Trento News o nosso Almoço e Notícia. Programa esse que vai ao ar de segunda a sexta, sempre na hora do almoço, com um convidado sempre especial. Curta e compartilhe, o nosso Almoço e Notícia está no ar no dia de hoje. E preste atenção no recadinho dos postos Via Bela. E na sequência, o nosso convidado deste dia. Vem cá, é verdade que a nova Shell V-Power limpa o motor? Verdade verdadeira, limpa até 100% dos resíduos. De qualquer veículo? De toda a variedade, qualquer um. V8. Vixe, vai que vai de V-Power. E no valente? Valoriza, é visível. E pra viajar? Você vai sentir no volante. Vai e volta 20 vezes. E carro velho? Ganha vida. Nova Shell V-Power. Limpa, protege e valoriza. A melhor versão do seu carro. O nosso noticiário de hoje conversa com o pastor André, ex-presidente do PSC, o Partido Social Cristão. Pastor, bom dia. Bom dia, Hércules. Obrigado mais uma vez aí pela oportunidade. Pastor, o senhor foi presidente do PSC, candidato a prefeito pelo PSC nas últimas eleições e agora o senhor não está mais no PSC. O porquê? Hércules, na verdade havia uma conversa com o Camilo Martins, deputado, presidente do Podemos, a qual nós vínhamos conversando aí com o pessoal do PSC, aonde havia montado nos municípios as executivas, quando o nosso presidente, sempre deputado, nosso missionário Narciso Parisotto, ele era presidente do PSC. Então no estado de Santa Catarina o PSC teve um crescimento muito grande. Mas devido a essas mudanças de leis sobre partidos, sobre cotas, sobre quantidades, né, de deputados federais, senadores e estaduais eleitos, então como aconteceu aquela fusão com a União Brasil, o PSC e o Podemos eles entraram em conversa. Não foi uma fusão porque continuou o partido Podemos, mas com o número 20. E daí a gente tinha essa conversa que nos municípios aonde tinha o Podemos e o PSC, as duas executivas, Hércules, eles sentavam, conversavam, decidiam quem ia ser o presidente, enfim, e se juntavam ali para um crescimento bom para os dois partidos. E o município que não tivesse, digamos, o Podemos ou o PSC e o partido que estivesse, então ele automaticamente assumiria. Então, como aqui na cidade de Nova Trento, eu era o presidente do PSC e o Podemos ele não estava ativo, não participou das últimas eleições, ele não teria. Então eu liguei com o pessoal da executiva, falei com o Zé Paulo, alguns amigos e algumas pessoas, e eles nos orientaram então a conversar com o pessoal do Podemos, que até então me responderam e depois não me responderam mais. E eu comentei, olha, o Podemos não existe hoje no município, mas o PSC existe. Então é normal, natural, pastor, fica tranquilo, o senhor assume, né, automaticamente o Podemos, mas a gente sabe que tem que ali oficializar aquela situação toda. O que aconteceu não tendo essa resposta, e por último aí eu vi uma notícia aqui, inclusive no seu canal e também nas outras rádios aí, que o Podemos ele está já, né, ali unificado, coligado com... Alinhado com o PMDB. Com o MDB, né, o atual prefeito aqui do município. Até então eu fiquei surpreso porque é um partido que nem existe, ou melhor, ele existe, mas não está ativo no município. Ele nem ativo está, mas já está coligado. Isso são coisas da política, como aconteceu na última eleição, né, Hércules? Eu, presidente do PSC, anoiteci, digamos assim, como presidente, e amanheci filiado no MDB de Nova Trento. Uma coisa que, às vezes, a gente até entende, porque isso acontece, esses erros, né? Mas é na política que acontece muito erros. Então, quando eu vi essa notícia e ninguém me procurou, teve algumas conversas, quem sabe eu poderia conversar com o Daniel, mas também não aconteceu essa conversa. Daniel, que o senhor diz, é o ex-prefeito. O ex-prefeito da cidade de São João Batista. Que hoje está montando o Podemos no município. Exatamente, está trabalhando isso aí, era para ter essa conversa, não teve. O Camilo Martins também, eu conversei por mensagem por ele, depois não me respondeu mais.
também não entendi. Soube que teve uma reunião no município, eu não fui chamado para participar, mas também não tem porquê, né? Quem sabe os caminhos não são iguais. Enfim, sendo isso, eu não sou mais filiado ao PSC. Hoje, o pastor André Costa, né, até nesse exato momento, eu não estou em nenhum partido, mas tem 2 partidos a qual está aí para mim decidir e para, quem sabe, para as próximas eleições, né, dar o nosso seguimento no nosso sonho, do nosso projeto, Hércules. Estou conversando com o pastor André, ele que deixou a sigla do PSC. Nós vamos ao intervalo e voltamos na sequência. Seja no seu celular ou em mais de 4.000 pontos de atendimento, escolhemos estar mais perto para cooperar e prosperar juntos. Mais que uma escolha financeira, Sicoob. Estamos de volta com o nosso programa, conversando hoje com o pastor André Costa. O assunto é política. O pastor André, que até então era presidente do PSC, hoje já não é mais. Até porque o PSC hoje não existe mais essa sigla, e sim hoje o Podemos. Pastor André, o senhor então nesse momento está sem partido. E qual seria o partido hoje mais próximo do pastor André? Podemos, PL, União Brasil, ou os tradicionais partidos, MDB, PP, PSDB? Como é que está hoje para o pastor André? Na verdade, Hércules, até eu tive uma reunião, fui convidado a participar do PL, porque a nossa frente aqui do Estado, nosso missionário, que, como eu fiz menção já, né, que ele foi presidente do PSC, ele tem motivado toda a liderança da Igreja do Evangelho Quadrangular a estar se filiando ao PL, né? A gente fez campanha, foi aberto para o nosso governador Jorginho Melo, a qual também tive com ele em Florianópolis, mas sempre com muita ética. Eu tenho muita ética e respeito nas coisas quando elas já estão acontecendo, Hércules. Eu fui convidado a participar de um jantar em Itapema, ali pelo nosso querido Marco Antônio, que inclusive também estava alguns deputados, e o nosso governador. Então a liderança da igreja, ela está se filiando. Por exemplo, a Débora Parisotto, que foi candidata a deputada federal, hoje ela está filiada ao PL, né? O Márcio Martins está filiado ao PL. Então a gente está nesta crescente também. Por quê? Porque é um partido que foi do ex-presidente e tem lutado pelas coisas que são corretas. Não que eu tenha simpatia por nenhum candidato, mas pelaquilo que é verdade. Então pelaquilo que a gente acredita, a gente quer seguir. Então eu tive uma conversa com o pessoal do PL, inclusive o Wesley até disse: olha, pastor, se o senhor quiser filiar com a gente, será muito bem-vindo, mas se o senhor também quiser coligar a isso, se o senhor tenha em vista alguns partidos, eu comentei com ele, porque o nosso deputado Jair Mioto, que era do PSC, ele se reelegeu pela União Brasil. Ele se reelegeu, então conversei com o doutor Everton, quem sabe pela União Brasil. Mas também está surgindo, quem sabe aí, que eu possa assumir, quem sabe aqui no município, o Novo, né? Que também é um partido que também tem muito respeito, tem uma linha de pensamento como a gente tem no nosso coração e aquilo que a gente crê. Então a gente está aí pensando, Hércules,
ou União Brasil já pelo deputado Mioto, ou pelo Partido Novo, né? E daí a gente vai seguindo a nossa trajetória, mas a gente está conversando. Eu acredito que alguma coisa aí Deus está preparando e a gente vai sim manter o nosso sonho e o nosso projeto, Hércules. Um dos projetos do pastor André seria as eleições do ano que vem como candidato a prefeito. O senhor continua ainda como pré-candidato a prefeito? Como é que está isso? Hércules, eu creio que sim, porque eu tenho conversado com alguns amigos aí, algumas pessoas, que inclusive na última eleição a gente teve 4 nomes a vereadores. E eles disseram assim: pastor, aonde o senhor for, a gente vai estar junto. Claro que a primeira eleição, Hércules, foi uma coisa muito nova para todos nós, foi uma coisa muito em cima, a gente não teve toda uma preparação de mídia, né? Coisas desse nível que as pessoas sabem que é necessário, mas hoje a maioria já conhece o pastor André, já sabe do pensamento, já sabe dos projetos e com certeza ainda, mesmo não estando mais no PSC, eu sou pré-candidato à prefeitura sim aqui do nosso município, pelo aquilo que eu acredito que tem a competência e capacidade para fazer. E quando você me pergunta, esse é o projeto? Esse é o projeto. Por quê? Porque a gente está alinhado aí com algumas pessoas, Hércules. Ok. Pastor, obrigado pela sua presença e um bom dia. Obrigado, Hércules, mais uma vez agradeço. E antes, até que nós falando de partido, só para encerrar, algo muito importante que eu até escutei e fiquei muito contente pelo hoje atual prefeito, o Moacir, que ele assumiu, né, no lugar do Thiago, até por causa que ele saiu, creio que é de férias alguns dias ali. Então eu escutei uma coisa que me alegrou demais o meu coração e me deu mais esperança, Hércules. Que ele falou assim que Nova Trento tem mudado e muito, que o município hoje não vota mais pelo partido. Como antigamente eles falavam, né? O PMDB tem 3 mil votos, o PP tem 3 mil votos. Então ele disse assim, ó, hoje Nova Trento tem evoluído e as pessoas não têm votado no partido e sim nas pessoas. Rapaz, quando eu escutei aquilo, Hércules, me deu ainda uma motivação muito maior, porque as pessoas me conhecem. As pessoas sabem do meu caráter, sabem da pessoa que eu sou, né? Então, se as pessoas hoje, e eu acredito nisso, que tem mudado, não votam mais na sigla, como antigamente alguém dizia, se botar, até fazia até... Botar um cachorro pelo partido. Eles votavam no cachorro. Mas quando o seu Moacir, qual tem um respeito muito grande por ele, quando ele disse assim, as pessoas mudaram, não votam mais no partido e votam no nome, eu vi que o nome do pastor André criou muito mais força aqui no município, então eu sonho sim, né, para as próximas eleições, porque eu tenho certeza que as pessoas mudaram e elas votam no nome, não na sigla, independente se eu vou estar no União Brasil, no Novo, eu creio que vai ser uma eleição aí muito transparente, eu acredito nisso, e eu creio que o nome do pastor André será um nome muito forte aqui para o município, né? E aí sim, te agradeço, muito obrigado pela oportunidade aí, estou sempre à disposição de todos vocês. E este foi o nosso Almoço e Notícia deste dia. Espero que você tenha gostado. Curta e compartilhe o nosso programa. E não esqueça que à noite, sempre ao vivo, o nosso Boa Noite Nova Trento. Mas antes de eu encerrar, eu lembro que o nosso Almoço e Notícia também tem um oferecimento todo especial da Construtora Porto Belo, do vice-prefeito Moacir da Labrida. Construtora Porto Belo, apoiando o desenvolvimento econômico de nossa cidade. E também a ProSul Proteção Veicular. Gente, a ProSul Proteção Veicular é uma empresa que protege 100% o seu carro, tem proteção para você e sua família. Nada de andar com um carro por aí sem proteção. A ProSul Proteção Veicular é uma empresa de credibilidade, de garantia, é uma empresa que você conhece, está com escritório em Nova Trento, aqui em nossa cidade, no centro, e também no centro de São João Batista. Mais informações sobre a ProSul Proteção Veicular, eu vou te passar o WhatsApp e você fala com o Juliano, é o 996 76 18 55. ProSul Proteção Veicular, Nova Trento e São João Batista, claro, atendendo toda a nossa região. Precisou de uma empresa para proteger o seu carro e a sua família? ProSul Proteção Veicular. Pois bem, esta é a nossa matéria de hoje, aqui do nosso Almoço e Notícia. Obrigado pelo carinho, curta e compartilhe. Nova Trento News, a TV que informa e não controla. Nova Trento News, a TV que informa e não controla.